Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs, salve Deus, Mestre Sol, Mestre Lua, salve Deus, Ninfa Sol, Ninfa Lua, salve Deus, povo Jaguar. Aqui estamos, é mais uma rica e feliz oportunidade, com o aquecedorzinho já titulado, não é? Só desta forma, aquecendo o ambiente e a mim. Mas aqui estamos, é mais um fim de dia. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, hoje, dia 3 de março de 2020. Aqui estamos. É mais uma rica e feliz oportunidade. Então vamos nesta bendita hora elevar o nosso pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos concedeu mais esta rica e feliz oportunidade, não é? A Jesus, divino e amado Mestre, à Virgem Santíssima, que nos deu também mais esta rica oportunidade de estarmos aqui nesta altura. E vamos nos preparar mais uma vez, buscando essa força absoluta, pedir a assistência necessária aos nossos mentores, denominados de pretos velhos, pretas velhas, as nossas lindas, queridas guias missionárias e os nossos majestosos cavaleiros, as nossas guias missionárias e os nossos grandiosos ministros de Deus Pai Todo-Poderoso. Então vamos buscar esse poder infinito, rogando ao grandioso Simiroma de Deus, nosso Pai Santa Branca, para que nos assista a cada hora, a cada momento das nossas vidas, das nossas jornadas físicas, jornadas kármicas, onde cada um de nós transporta na nossa bagagem uma grandiosa herança transcendental de peso. Então, para que também cada um de nós possa levar no fim deste dia o que realmente procuramos e buscamos, nada melhor do que nos harmonizemos a nossa consciência em Cristo Jesus. Então, vamos neste instante mentalizar esses iluminados espíritos que sempre estão conosco nesta jornada, nos ajudando, nos auxiliando, não é? Salve Deus, mediante as nossas dificuldades físicas, porque todos os dias aparecem condições novas. Salve Deus. E hoje temos para falarmos de Aragana. Salve Deus. Nunca nos esqueçamos que tudo é consciência. Não podemos de forma alguma ficar alheios ao nosso passado, no que fizemos ou inclusivamente deixamos de fazer, porque no ciclo evolutivo da nossa vida não podemos deixar marcas, inclusivamente por onde passamos, às vezes por inconsciência, não é? Por vaidade, ou mesmo, muitas das vezes, por autoafirmação, prejudicamos alguém e continuamos a nossa marcha evolutiva, a nossa caminhada, como se nada tivesse acontecido. Mas, salve Deus, mas um dia acontece o tal reencontro. Tem que haver o reencontro. Salve Deus, esse reencontro, Deus
permite, na sua infinita sabedoria e no seu infinito amor, Deus permite isso. É a prisão, e a prisão é o meio mais subtil, porque há amor e consciência. Então, assim como na história de Aragana, penso que muitos já sabem. Vejamos como unicamente Deus não tem pressa dos acontecimentos. Deus não tem pressa. Aragana, hoje, é um espírito muito, muito, muito evoluído. Salve Deus. É uma guia missionária. Porém, na sua passagem pela Terra, ela assassinou o seu marido, que morreu com muito, muito ódio, e ficou acrisolado, ficou prisioneiro na escuridão, e desta forma, vivendo no etérico, no ódio, na raiva, acrisolado, passaram-se muitos e muitos e muitos e muitos anos. Muitos anos. Aragana, inclusivamente, encontrou a sua alma gêmea. Salve Deus! Mas não podia voltar às suas origens, deixando desta forma um inimigo, uma cobrança, uma dívida. Deixou um inimigo sofrendo as consequências, e todos, inclusivamente, se preocupavam com o sofrimento de Aragana. Salve Deus! Porque era um espírito bom e trabalhador, graças a Deus, e era impossível voltar à terra. Tinham inclusivamente que tirá-la das garras daquele terrível espírito, e tinham inclusivamente a certeza que ele só voltaria para Deus Pai Todo-Poderoso sentindo-se justiçado, sentindo-se pago. Foi então reunido um conselho de entidades, incluindo ministros, e desta forma decidiram, num plano superior, fizeram um tribunal, salve Deus, para inclusivamente julgar Aragana. Na presença daquele espírito sofredor, o ex-marido, do qual ela assassinou, que sentia por ela e por toda aquela gente um ódio terrível, uma coisa fora do comum e fora do normal. O advogado deu o início ao grande julgamento. Foi um grandioso choque, terrível para Aragana, que chorava muito, sentindo-se inclusivamente envergonhada daqueles que se achavam presentes, cavaleiros, as guias missionárias, ministros e toda uma grande quantidade de espíritos. Enfim, ela sentia muita vergonha de todo aquele povo, porque os debates, eles eram terríveis e prosseguiam aquele julgamento, que era uma coisa tão séria. O espírito aos poucos foi sendo
doutrinado, e enquanto Aragana, sentada à sua frente, expressava todo o seu amor, pedindo a Jesus divino e amado Mestre que o libertasse, então esse sofredor, vendo que Aragana se humilhava e lhe transmitia todo aquele amor, não suportou mais e de uma vez só gritou que parassem, pois ele não desejava mais vê-la naquele sofrimento. Por ele, o espírito sofredor, Aragana estaria perdoada. E em prantos, voltou a Deus, Pai Todo-Poderoso. Pois é, terminado aquele sofrimento, tudo ficou bem, e muito tempo depois ele ingressou na legião do grandioso mestre Lázaro. Passando muitos e muitos anos, eles se encontraram num plano espiritual que ele não conhecia, mas a sua libertação total havia-lhe dado a fácil adaptação, e então o mesmo, ainda em lugares desconhecidos, Aragana, durante a sua prisão, não podia participar das grandes escaladas com os seus companheiros, em nenhum trabalho onde a sua luz pudesse aparecer. Salve Deus, meus irmãos. Então Aragana e Pai Seta Branca, o grandioso Simiromba de Deus, acharam por bem contar esta história através da clarividente nossa mãe Tia Neiva, da Águila 4/108, buscando nos mostrar a seriedade destas prisões. Meus irmãos, meus mestres, sem a ajuda dos Cavaleiros Verdes, seria inclusive uma missão impossível termos esta rica e feliz oportunidade de trazer até aqui ao mundo físico um espírito milenar para uma doutrina incorporado, pois um espírito desses irradia do espaço até aqui ao plano físico. Eles não vêm, salve Deus, até aqui, não irradiam, ou seja, não vêm a este plano, mas se projetam e muitas das vezes nos atacam de qualquer maneira. Mas tudo acontece pela bênção de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas, graças a Deus, não é? Temos a nossa defensora, a defensora da espiritualidade, que todos sabem, né? Que é a quem me refiro, a Condessa de Natanri, Condessa de Natanri, não é? Muitos, quase todos, já sabem da história da Condessa de Natanri, né? Ela, inclusivamente, começa antes do episódio da queda da Bastilha, marco da Revolução Francesa entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, né? Que, inclusive nesta época do ano,
revivemos as tristes vibrações e sofrimentos e sofremos ainda as consequências do que desajustamos por não saber amar. Salve Deus! Revolucionários que não concordavam com o regime do tempo, o regime monárquico na França, entravam inclusivamente nas casas dos nobres, cometiam as atrocidades, assassinavam as pessoas, marcavam essas casas com cruzes de sangue e inclusivamente Tia Neiva inclusive dizia que a condessa era uma mulher rica, poderosa, altiva e era muito influente na sociedade francesa da época, claro, não é? Porém, o seu marido, ele foi acusado antes da tomada do poder de fazer parte desse movimento revolucionário. A condessa assistiu ao julgamento do seu marido e mesmo com todo o seu poder e influência, o mesmo foi condenado à morte, apesar de ser inocente. Salve Deus! Então, a partir deste dia, por causa dessa grandiosa injustiça, ela mudou o seu comportamento e começou a participar de todos os julgamentos que aconteciam naquela época, lutando com garras e unhas e dentes, com tudo o que podia, para que a justiça sempre prevalecesse. Nos planos espirituais, quando um líder se desvia do roteiro traçado para a sua encarnação, correndo inclusivamente o risco de colocar a perder muitos mais pela sua condição de liderança, existe um julgamento chamado inclusivamente de leilão. Salve Deus! Que ocorre quando os mentores daquele espírito, em conjunto com as altas entidades, julgam se devem ou não inclusivamente desencarná-lo, pois aquela conduta desviada pode levar inocentes a agravarem muitas das vezes os seus karmas. Quando a condessa desencarnou, a espiritualidade a colocou junto a estes leilões. Ela ainda se veste de preto devido ao seu papel de testemunha dos tempos, como também por ter sido viúva de um homem injustiçado. Hoje é uma entidade de altíssima hierarquia e teve várias encarnações junto aos jaguares. Inclusive é ela a defensora no mundo espiritual. No ano de 1982,
2, salve Deus, acho eu, 3, 4, 82, 3, 4, para aí. Por determinação de Pai Seta Branca, Tia Neiva iniciou, inclusivamente nos templos do amanhecer, o trabalho de julgamento. Preparou então a representante da Condessa de Natarre, na qualidade de testemunha dos tempos vividos pelos jaguares, que é uma figura que tornou-se inclusivamente obrigatória nos julgamentos e aramês, perante a qual os prisioneiros e prisioneiras devem passar e prestarem, salve Deus, a sua reverência antes de retirarem as suas atacas e os eixes, porque isso representa o espírito da justiça zelando pelo cobrado e pelo cobrador. Ser representante da Condessa de Natarre é ter o compromisso de zelar pela sua conduta e pelo seu equilíbrio perante o corpo mediúnico, tornando-se inclusivamente uma referência positiva para os seus irmãos, para as suas irmãs, da doutrina, dos templos do amanhecer. É importante lembrar que as representantes não são uma falange missionária, salve Deus, não são uma falange missionária específica, podendo inclusivamente pertencer a qualquer outra falange, e aqui, salve Deus, é da responsabilidade dos templos do amanhecer que se faça todos estes julgamentos, porque sempre há julgamentos, não é? E aqui agora também para falar da defumação nas nossas casas. Nós temos a defumação dos templos, não é? Temos a defumação das nossas casas. A defumação das nossas casas, há quem ache que não deve de ser feito. Qualquer mestre, qualquer ninfa pode fazer a sua defumação na sua casa. Pode fazer a defumação. Não precisa ser um doutrinador. Como eu ainda hoje ouvi, uma ninfa tinha que ir um doutrinador, ela sentava-se lá num cantinho, lendo um livro e tal, e não sei o quê, e o doutrinador ia fazer a defumação. Não, na sua casa, na casa de cada um, pode com certeza fazer a defumação. Tem uma regra, tem uma lógica, a desimpregnação do seu lar, toda essa desimpregnação do seu lar, dessas energias negativas, tem o seu aledá, faz o início no aledá, com toda uma preparação, uma prece, uma sintonia, um pedido de ajuda aos cavaleiros, Pai Seta Branca, aos mentores, buscando a sintonia necessária e o equilíbrio dentro do seu lar, quer seja mestre, quer seja ninfa, para fazer essa defumação. Não precisa ir um doutrinador fazer a defumação na casa de uma ninfa e a ninfa ficar sentadinha lá num cantinho, lendo um livro ou qualquer coisa no género, para que... Não, salve Deus.
Claro que não pode ir à casa de mais ninguém fazer essa defumação. Agora, na casa própria, pode. Não vista o colete, não é preciso pôr colete, nem nada disso. Faça uma breve harmonização. Os mantras é o da junção, e mantrando, dizendo preces, faz a defumação do seu lar, começa no Aledá, acaba no Aledá, no sentido do horário do relógio, sem perder a sintonia, sem perder o foco, pedindo a assistência sempre dos mentores. Sempre. Acabou a defumação, acabou no Aledá, agradece à espiritualidade, agradece aos mentores, agradece ao Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso pai, a nossa mãe, Águila 468, ao Mestre Jesus, faz um breve agradecimento, faz uma prece e encerra. Não precisa fazer nada de especial. Na nossa casa pode fazer, qualquer mestre, qualquer ninfa pode fazer a defumação no seu lar, tá? Não pode ir a outras casas de outras pessoas fazer defumação alguma, porque não pode ir buscar as cargas energéticas, os problemas de outras pessoas para si, do seu lar, do seu próprio lar, da sua habitação. Salve Deus, penso que disse o que tinha já pensado dizer, me despedindo, está mesmo numa hora boa, 27 minutos. Penso que já disse, era a prisão, era a princesa, era a condessa de Natari, e era, enfim, estes dois casos que eu hoje estava no trabalho e por alguma influência me veio este pensamento para falar em vídeo. Meus irmãos, minhas irmãs, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, desejando a todos um fim de dia agradável, que Jesus divino e amado Mestre, que o Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai, nos possa auxiliar, os nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros e ministros. Meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço. Graças a Deus.